iodo é arquetípico na criação do homem. Olha que fantástico. O iodo foi o segundo elemento químico conhecido como indispensável à saúde humana. O primeiro foi o ferro, já no século XVII. O segundo foi o iodo, em 1850 já, foi reconhecido como indispensável à saúde humana. Então ele é fantástico, necessário. A reposição de iodo é importantíssima, uma vez que as nossas águas e solos, portanto nossos alimentos, não contêm quantidades necessárias de iodo. Na abertura do programa, Dr. Cáter, eu estava falando exatamente dessa iodofobia, né? Normalmente você comenta, às vezes você comenta com o paciente, inclusive com os meus pacientes, eu falo, olha, é importante trabalhar com Lugol, repor iodo e tal. Não, e os médicos chamam a gente de louco, inclusive o senhor. Eu já cansei de ouvir isso. E como é que poderia mudar essa realidade, Dr. Eu Cáter? prescrevo muito iodo e às vezes a paciente vai num outro colega e ele, não, esse médico é louco, ele vai destruir sua tireoide. E elas vêm bravas no consultório. Eu até brinco, falo, minha filha, talvez esse meu colega ou não tenha tido essa aula, ele faltou no dia. Provavelmente ele não teve essa aula. O que destrói a tireoide é iodo orgânico, é aquele que tem no contraste, quando você faz raio-x, aquele iodo orgânico destrói a tireoide. Alguns medicamentos, por exemplo, a miodarona, que é um antiarrítmico bastante receitado pelos cardiologistas, tem iodo orgânico, aquilo destrói a tireoide. E você não vê cardiologista quando receita isso dando iodo para prevenir o problema. Eles têm medo de iodo, porque eles não sabem a diferença entre iodo orgânico e iodo inorgânico. Que é o caso do Lugol. O Lugol é inorgânico, ele não faz mal nenhum. O excesso dele sai na urina, gente. A reposição por intermédio do Lugol, Dr. Cáter, ainda continua tendo essa resistência por parte não só dos médicos, mas também dos pacientes, que acham que podem criar problema por conta do iodo orgânico. Sim. É importante esclarecer o internauta que o consumo do Lugol, desse iodo orgânico, ele não diria que ele não tem qualquer efeito colateral, mas também não tem perigo nenhum, oferece perigo nenhum para a saúde. Nenhum. O excesso de iodo inorgânico, ele é eliminado pela urina, gente, ele não é tóxico. Não há problema nenhum, você pode tomar à vontade. Olha, eu queria explicar para vocês de onde nasceu essa iodofobia. Por que médicos, principalmente, têm medo de iodo? Isso se deve a uma péssima experiência feita nos Estados Unidos por Wolff e Chaikov. Esse fenômeno, Wolff e Chaikov, e o Wolff era um cara importante, Dr. Wolff era importantíssimo na saúde americana, então o que ele falava era crédito, dava crédito. Eles fizeram uma experiência com iodo inorgânico mesmo, com ratos. O primeiro erro foi esse, não usaram seres humanos, usaram ratos. Eles intoxicaram o rato de iodo e de repente a tireoide parou de captar iodo. Eles disseram, está vendo? Bloqueou a tireoide. Iodo bloqueia a tireoide. Pronto, está proscrito o iodo. Tá? Gente, isso é a péssima ciência. Uma ciência mal... O que esses caras fizeram foi mal feito. Primeiro, usaram o rato. Segundo, eles não mediram os hormônios do rato T3 e T4. O que aconteceu é que eles saturaram a tireoide de iodo, ela parou de captar, não precisava mais. Se você tomar excesso de iodo, ela para de captar esse excesso, vai tudo pela urina. Então foi uma experiência mal feita, é uma má ciência isto. E os médicos todos até hoje acreditam nessa experiência de Wolff Chaikov, mal feita, bad science, má ciência, tá? Então isso criou essa iodofobia que os médicos têm até hoje. Mas eu garanto para vocês, podem tomar iodo inorgânico sem receio, não há efeito colateral, tá? Nas doses preconizadas, sob controle do terapeuta. Iodofobia. O médico acha, erradamente, que se ele der iodo para uma pessoa, ele vai lesar a tireoide dessa pessoa. Por que ele acha isso? Porque no momento que ele começa a dar iodo, há uma elevação do TSH. E na medicina clássica, o TSH aumentado quer dizer lesão da tireoide. Não nesse caso. Quando eu começo a dar iodo para uma pessoa, eu começo a desintoxicá-la de bromo, de flúor, de cloro, que são os outros halógenos que competem com iodo. E nesse processo de eliminar esses outros, eu começo a ter problemas. Eu posso ter até a coisa que eles chamam de alergia de iodo, que na realidade não é alergia. Ninguém tem alergia a iodo inorgânico.
é justamente a reação de Hersheimer. Hersheimer era um médico alemão que mostra que muitas vezes para você curar, você tem que piorar um pouquinho primeiro, porque se eu estou fazendo um detox em você, e o 90, 95% das toxinas ficam no tecido adiposo, porque elas são lipossolúveis, eu começo um detox, o que acontece com o detox? A toxina sai do tecido adiposo e vai para o sangue. E aí ela vai para o cérebro, aí tem uma reação, dor de cabeça, entendeu? Tem o chamado Hersheimer. Então muitas pessoas pensam que estão piorando, na realidade estão melhorando. Então esse processo da falta de iodo é um problema seríssimo, muito sério. E como o médico tem medo de trabalhar com iodo, tem estudo